pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa na prática uma pessoa que ela carrega ausências de equidade, que ela não sabe a respeito da verdade. Então ela carrega uma falsa paz e ela acredita que é a mesma paz da que Deus se refere. E Deus explica: eu não te dou a paz que o mundo oferece para você. Eu lhe dou outro tipo de paz. E aí quem não entende sobre as coisas espirituais, geralmente, quando você tem um negócio, um ponto comercial, e alguém vem desabafar no seu ponto comercial, vem falar, dizer os seus problemas, aquela pessoa geralmente ela sai do seu comércio dizendo que, nossa, quando eu venho falar com você, quando eu venho desabafar com você, eu saio leve daqui. Eu chego, sinto aquela paz. Eu me sinto bem em conversar com você. E aí você não entende que tipo de paz é essa. Então, quem tem um ponto comercial e aceita as pessoas virem desabafar no negócio dele, no ponto comercial dele, geralmente, o que é que acontece com essas pessoas? Elas perdem o foco do seu próprio comércio. O movimento comercial dela diminui bastante. Ela entra nas dívidas e ela não tem a visão. Ela fica uma pessoa impaciente, nervosa, irada, depois. E ela não sabe por que é que as pessoas dizem que se sente tão bem no ponto comercial dela. Quando eu venho aqui, que eu converso com você, eu saio outra pessoa, eu saio mais leve daqui. E ele não sabe que paz é essa que essa pessoa sente, que ela parece que joga em você todo o problema e você nem vê. E você não tem essa visão. Então, todas as pessoas que eu conheci na Terra, que tem ponto comercial e aceitou, as pessoas vinham pro comércio dela desabafar, logo depois ela disse: nossa, meu negócio caiu tanto, meu comércio diminuiu tanto, as coisas estão ficando tão difíceis para mim. E eles não sabem a razão disso, a causa disso. E é sobre isso que eu vou explicar para você. O que é, na prática, uma ausência de equidade, que é uma falta de verdade, que a pessoa não entende sobre as verdades de Jesus. Então, quando Jesus estava na terra, que ele se deparou com o rei que poderia matá-lo, o rei perguntou para ele: você é o rei? E Jesus disse: por que me chamas reis? Por que dizes que eu sou rei? E Jesus queria saber dele se ele sabia de alguma coisa. Então, ele perguntou a Jesus: por que é que essas pessoas lhe odeiam tanto? Então, Jesus respondeu para eles que as pessoas odiavam ele porque ele trouxe uma verdade ao mundo. E aí, ele disse: que verdade? Que verdade você tem? E Jesus se calou. Por que Jesus se calou? Porque Jesus não quis dizer para ele a verdade. Porque para ele não ia caber aquela verdade. Jesus sabia que o que ele dissesse ali para aquele homem, nada ia mudar o decreto da vida de Jesus. E por isso Jesus não falou a verdade para aquele rei. E o rei questionou: não sabes tu que eu sou rei, que eu posso te matar e que eu posso te livrar? E por que é que tu não se defende com a tua verdade? E Jesus ficava calado, porque a verdade, ela não cabia naquela situação. A verdade, quando ela não cabe em uma pessoa, por mais que você diga, por mais que você mostre, por mais que você tente mostrar a ela, se ela carrega problemas de equidade, que é a ausência de verdade, ela não sabe o que é a verdade, ela vai distorcer, ela vai desfazer e a verdade não vai frutificar. A verdade, ela não passa a ser verdade onde as pessoas não têm semente nenhuma, razão nenhuma, ela não vai entender. E é por isso que você tem que entender o que significa uma ausência de equidade na prática.
O que é isso? Então, quem carrega ausência de equidade, geralmente ele é medroso. A Bíblia diz isso, e eu vou ler para você onde é que está escrito isso. Quando uma pessoa carrega ausência de equidade, ela é impaciente, indecisa, nervosa, medrosa, ansiosa, irritada, depressiva. Ela é confundida pela visão. Ela sofre de insônias. E eu vou ler para você que você entenda o que é uma ausência de equidade. É uma pessoa que ela é movida pela visão. O sentimento dessa pessoa, ele é gerado de fora para dentro. Ele não entende o que é equidade. E por isso, ele ora, mas ele não sabe nada das coisas espirituais, se ele não busca Deus. Ele reza, mas ele não sabe ouvir a voz de Deus. Ele não sabe onde é os erros dele. Ele não sabe quando mente, quando finge, quando é interesseiro, quando a visão dele é bifurcada, é dividida. Quando ele é confrontado com uma verdade, a mentalidade dele é jogada para outra situação, para que ele se defenda das suas próprias questões, das suas próprias razões. Então, um exemplo que eu vou dar para você de uma pessoa que carrega a ausência de equidade. Um homem promíscuo, que ele fala mal das prostitutas, e ele se prostitui. Geralmente, ele fala mal das prostitutas, mas ele também se prostitui. Mas ele não tem a visão. Ele fala pela razão dele. E aí, quando ele tem que se deparar com os problemas que ele mesmo causou pela visão, pelo sentimento corrompido dele, pela falta de equidade, ele fala mal das prostitutas, ele se prostitui. E agora que ele vai ter que lidar com a situação, agora com algum filho se prostituindo, agora ele vai acusar, ele vai maltratar, ele vai desprezar, ele vai condenar, porque é uma pessoa que carrega. Eu tô só lhe dando um exemplo, que tem vários exemplos. Agora ele vai condenar, ele vai maltratar aquele filho, ele vai escorraçar de casa aquele filho, mas ele não sabe o que significa uma ausência de equidade. Uma pessoa que ela é confundida pela visão. Ela é movida pelo sentimento corrompido. Ela toma decisões pelo sentimento enganoso. E ela não foi tratada pelo Espírito. Ela não sabe nada das coisas espirituais. Ela vai querendo se moldar, mudar pela visão. E aí, geralmente, quem carrega esse problema de equidade, ele muda de comportamento, de visão, de emoção pela visão. E é por isso que ele vai vivendo níveis de batalhas, ele vai vivendo problemas na própria família, ele vai vivendo tipo uma equação. Ele vai vivendo um problema de geração e ele é confundido pela visão. Ele é confundido pela visão. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Em Filipenses 4:5, Deus explica assim: sejam as vossas equidades notórias a todos os homens. Quer dizer, quando uma pessoa carrega a verdade, seja notório, que todo mundo perceba que você é uma pessoa que carrega uma verdade. Notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui Deus ele já está explicando que quem carrega ausência de equidade, o coração dele é corrompido, a emoção dele é confundida, os pensamentos dele não são firmados. Então eles são medrosos, inquietos,
confundidos, porque ele carrega essa ausência de equidade, que quem é religioso não conhece o que é equidade, muito menos iniquidade. Ele não conhece o que é equidade, transgressão e iniquidade. Então, geralmente, quem é religioso, ele diz que fala a verdade, mas é uma verdade pela visão dele, pela razão dele, pela interpretação dele. E por isso ele muda pela visão. Quer dizer, um exemplo, como eu posso falar mal de prostitutas e me prostituir? É isso que eu quero que você entenda sobre equidade, que Deus explica. Como eu posso falar mal do mentiroso e eu mentir, e eu me dar com pessoas mentirosas? É porque eu carrego equidade. E na verdade Deus explica que essas pessoas, elas não se reconhecem. Então o sentimento dessa pessoa é gerado pela visão. Elas são pessoas totalmente movidas pelo interesse financeiro, pelas razões delas. E por isso ela é confundida. Ela tem problema em todo momento da vida, em toda a área da vida. Ela teve problema na infância, na juventude, na fase adulta, coroa. E sempre ela está justificando e condenando as pessoas, porque ela não carrega equidade. E quando eu não carrego equidade, eu vou gerando o meu sentimento pela minha visão. Eu vivo de fora para dentro e por isso eu sou confundido, porque eu não tenho entendimento. É isso que a Bíblia diz, com ausência de equidade. Então, um exemplo que eu vou lhe dar para que você tenha essa base de equidade do que Jesus estava dizendo àquele rei, quando o rei perguntou a Jesus: que verdade você tem? Quem é que tem essa verdade? Porque ele queria dizer que todo mundo tinha suas verdades. Que verdade era essa? Por que é que ele era odiado pelas pessoas? Porque no olhar dele, Jesus não fez nada para morrer. Ele não queria condenar Jesus. Então ele queria que Jesus se explicasse para ele. O rei queria que Jesus se explicasse para ele. Mas Jesus, já sabendo do mandamento de Deus, de tudo que Deus já tinha explicado para Jesus, Jesus se calou. Por quê? Porque a verdade não ia caber ali. Ele não ia conseguir mudar tudo, porque aquele homem era movido por interesse. Ele estava querendo ouvir Jesus por ouvir, mas Jesus não ia convencer ele. Entendeu? Por isso que Jesus não quis se defender, porque Jesus já sabia que o rei era movido por interesse. Tanto era que quando o rei queria livrar Jesus e conversou com os religiosos, dizendo: eu não vejo que esse homem é culpado. Por que é que as pessoas querem matar ele se eu não vejo que ele é culpado? Os religiosos disseram assim: se você não crucificar esse homem, você não vai ser amigo de César. Quer dizer, já botou um maioral na mente do rei. Se você não crucificar esse homem, você não vai perder o apoio de César. Então, quando ele pensou no apoio de César, ele disse: então, já que eu não quero crucificar, vou mandar as pessoas escolher. Na Páscoa eu sempre solto um preso, vou mandar as pessoas, porque por mim eu não crucifico esse homem. Quer dizer, quando mandou as pessoas escolheram quem? Barrabás, solta Barrabás. E ele ficou sem entender o rei, porque ele não queria crucificar Jesus. Ele não entendia que verdade era essa. E Jesus, ele não quis se defender para não levantar um exército. Jesus, ele não quis falar a verdade, porque a verdade não ia caber. Ia virar uma guerra. Ia gerar uma guerra. Então Jesus se calava para livrar os discípulos dele. Para livrar as pessoas que realmente ele conseguiu ensinar sobre a verdade. Para não gerar uma guerra, um mutirão. Uns com uma verdade e outros com outras verdades. Um com uma razão e outro sem razão. Então Jesus, já sabendo disso, deu a própria vida. Ele disse: não, eu sei que eu só morro. Quem pode tirar a minha vida é Deus, e eu vou dar a minha vida. Ele já sabia como se movimentava o mundo espiritual. Então, quem carrega ausência de equidade, ele não sabe o que é equidade, o que é essas verdades.
Então ele é movido de fora para dentro pela visão dele, e ele só muda quem não carrega equidade. Essas pessoas, elas só muda, só volta atrás, só retrocede, só muda de decisão quando ela tem a visão que ela tá perdendo, porque ela vive transgredindo. Entende? Então, se ela tiver a visão que ela tá perdendo, ela muda de decisão, porque ela carrega ausências de verdades. A verdade dela é movida pela visão. Então, quando ela se depara que ela vai perder, é que ela volta atrás. Um exemplo que eu vou dar para você que você entenda o que é, na prática, uma ausência de equidade. Um exemplo. Eu fiz uma casa, né, no terreno da minha avó. Vou contar esse caso para que você entenda. Eu fiz uma casa no terreno da minha avó, para eu morar. Não consegui morar por divergências familiares, problemas familiares, decidi sair da casa e aluguei a casa. Quer dizer, por ser no terreno da minha avó, a casa era minha para morar, mas como eu não quis morar, vou alugar. Então eu disse pra minha mãe, né? Então vamos fazer assim, mãe. Um mês é seu, o aluguel, um mês é meu, né? Ela até falou, essa casa você vai alugar, um mês é meu, um mês é seu. Não sei se a ideia foi dela ou minha. Eu sei que eu sabia que a casa eu fiz, mas era um terreno da minha avó, então não era só minha. Era minha com a morte da minha mãe, né? A herdeira é a minha mãe. Eu tinha consciência disso. Mas eu precisava, aceitei, construí. Então ela disse, você vai sair, vai alugar, um mês é meu, um mês é seu. Ela quis dizer porque já que você construiu, o chão é meu, mas um mês é seu, um mês é meu. Tudo bem, quando eu saí da casa, quando eu ia receber o aluguel da casa, sempre era um conflito. Esse mês você nem conta com esse dinheiro porque eu vou viajar para Bahia. Para o mês você não conta com esse dinheiro porque eu vou para o médico, vou usar para fazer um exame. E eu sempre vi uma dificuldade de receber esse dinheiro. E eu não queria conflito. E fui abrindo mão. Não quis mais receber. E ela dizia que tira leite da vaca quem quer, mas a vaca tinha dono, eu construí no que era dela, não era meu. E eu não tinha direito nenhum ali. Foi assim que eu vi, eu não quis guerra, não quero guerra com ninguém, abri mão. Nem consegui, eu fiz, mas eu não consegui morar e não consegui receber o dinheiro do aluguel. Muito bem. Quando meu pai se viu numa necessidade muito grande para querer morar nessa casa, eu dei a ideia. Já que o senhor não tem condições de pagar aluguel, vá morar nessa casa que fica perto, todo mundo, e as brigas eram grandes. Vá morar nessa casa porque eu, como sou aqui fiz, eu abro mão pro senhor morar. Aí o que foi que ela disse? Não, eu não abro mão de receber o dinheiro do aluguel. Eu não quero ele aí, se ele não me quer, ele vai embora. Essa casa é minha, quem manda sou eu. Essa é uma verdade. Uma verdade que a pessoa criou pela visão. Porque, na verdade, a casa não seria só dela. Quem fez? A filha. A filha também manda. Mas agora a filha já não manda mais. Entenda o que é a equidade. Ausências de verdade. Então, meu pai resolveu ir para a justiça. Chegando na justiça, teve audiência, para ele queria um direito de morar na casa. Então, qual é a outra verdade que a pessoa vai dizer lá? Que eu não tenho casa nenhuma. Essa é outra verdade que é criada, entendeu? Então, a pessoa vai dizer, essa casa que eu moro, ela é de herdeiro, não tem como eu vender, ele não me quer mais, ele vai embora, porque eu ganhei essa casa da minha avó. A casa que ele tá querendo morar também não é minha, porque foi a minha filha que construiu. Tá no quintal da minha avó, não tem como ser vendida. É uma casa de herdeiro. Então, quer dizer, a pessoa, ela tá sempre moldando a verdade para fazer uma verdade para ela. É isso que Deus explica a respeito de uma pessoa que carrega ausência de equidade. Ela vai estar sempre em conflitos, porque a verdade dela é moldado pela vantagem, pelo interesse, pelo financeiro. O sentimento dela está sempre gerado pela visão. E é por isso que Jesus, naquele momento, ele não falou
para aquele rei que verdade era essa. Porque o rei indagou, o rei questionou. Por que você é odiado? Porque você é rei? Por que você não fala essa verdade? Quando ele disse, eu sou a verdade, me odeiam porque eu sou a verdade. Como você é a verdade? Que verdade? Então Jesus, sabendo, se calava. Porque ele sabia que só o silêncio ali podia não gerar guerra. Entende? Porque quando você confronta uma pessoa, que ela cria a verdade dela, você vai enfrentar, você vai levantar uma guerra. Porque a verdade dela é sempre motivando o interesse dela. E você não consegue mudar isso. Então, quem carrega ausências de equidade, ele tem insônias, ele é medroso, ele é revoltado, ele tem crises de ansiedade, ele não entende sobre equidade. Então é por isso que Deus, ele explica que a verdade ele não cabe em todos, porque é infrutífera. Uma pessoa que ela carrega uma ausência de equidade, ela fala pela razão dela, ela só fala para ter vantagem. Ela só fala baseada no interesse. Entendeu? E aí é décadas para você descobrir que o movimento de um coração corrompido de pessoas que carrega a equidade, ela não tem verdades, ela sofre. Por isso Deus diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus, quem carrega a paz de Deus, excede todo entendimento. Guardará os vossos corações, é um coração blindado, e os vossos pensamentos em Cristo. Então, quem não tem equidade, quem não carrega verdades, ele é ingrato, ele é injusto, ele é mentiroso, ele é medroso, ele é nervoso, mas ele tem a mentira como coisa boa. Entende? Então, quem já trabalhou, quem já teve ponto comercial, e geralmente você vê as pessoas vindo desabafar com você, e você gosta de ouvir, e você dá razão, e você dá conselho, e você tá trazendo para você uma falsa paz. E aquela pessoa ainda diz, eu me sinto leve quando eu converso com você, quando eu desabafo com você, porque para você ouvir o problema das pessoas, para você ser capacitado pelo Espírito e ter essa paz que blinda, que excede todo o entendimento, você precisa jejuar, ter rotina de orar, para você ter a revelação do que está ouvindo. Não é todo tipo de pessoa. Então, eu já conheci várias pessoas que quando vê o movimento trancar, ele vai até pro espiritismo. Manda fazer um sacudido, fazer uma limpeza espiritual no ambiente de trabalho dele. Por que meteram uma macumba nele? Porque as coisas dele começou a dar errado? Porque o movimento dele caiu? Porque as coisas, os clientes não estão pagando? Mas desde que ele não entende como funciona a palavra, e ele tá ali usando o ambiente de trabalho dele e aceitando a maldição. As pessoas vêm reclamar, murmurar, falar dos seus problemas familiares, falar do marido, falar dos filhos, falar da cunhada, falar do... Entendeu? E aí a pessoa diz assim, eu carrego uma paz tão grande no meu interior, que quando as pessoas vêm no meu ambiente de trabalho, ela sai leve. Porque eu tenho Deus na minha vida e acreditando nas mentiradas que as pessoas vêm dizer no seu ambiente de trabalho. Acreditando nessa falsa paz que Deus explica. Eu não dou a paz que o mundo dá. A minha paz, ela excede todo o entendimento. Então, quem carrega o Espírito Santo, ele tem uma verdade para dar às pessoas. Quem não carrega o Espírito Santo, ele vai se alimentar das mentiras alheias e por isso ele é confundido pela visão. O movimento dele trava, as portas se fecham, os conflitos familiares na casa dele é constante e ele tá ali no ambiente de trabalho dele, ouvindo os desabafos, os problemas dos outros. Aquelas questões que ele não sabe tirar a prova do Noves Fora se a pessoa tá falando a verdade ou não. Ela tá contando a versão dela. Ela tá falando pelo interesse dela, por aquilo que ela acha. E você nem conhece às vezes a pessoa e tá ali ouvindo,
né, dando conselhos, impulsionando as pessoas às vezes a tomar decisões erradas, porque às vezes ela não tá ali falando a sua verdade, a verdade verdadeira. Então quem carrega ausência de equidade, por isso eu contei esse caso. Quer dizer, a minha mãe, ela só abriu mão dessa casa para o meu pai morar quando vieram da justiça. Quando a justiça disse lá que o meu pai, ele podia morar na casa. Morar por tempo determinado. Que ele avaliasse quanto ele gastou, o tempo de vida que ele teve na presença da minha mãe, que foram, na época, eram uns 30 anos de casado. Então, ele avaliasse quanto ele gastou na casa dela, de reforma, de imóveis, que ele estava deixando tudo para lá. Para avaliar quanto valia a casa como alugada, para ir descontando mensalmente. Então, ele ia poder morar 2 anos, 3 anos, já que a casa era de herdeiro. Então, quando eles vieram com essa notícia, que a minha mãe disse, ele vai poder morar na casa, mas por tempo determinado. 2, 3 anos, como se fosse pagando um aluguel. Aí foi quando eu disse pra minha mãe, já que é assim, quando meu pai sumir da cidade, vazar, que eu não ver mais o meu pai, se toda a sua questão é a casa, que a senhora quer a sua, que você mora, a outra que era alugada, sozinha pra senhora, ele não tem direito a nada, esses 30 anos, o que ele investiu não é pra sair com nada da sua vida, eu também não vou andar na sua casa. Então, quando ela ouviu isso, ela abriu mão, deixou ele morar à vontade, peça a casa e deixa ele morar e pronto. Já que é assim, já que vocês estão achando que eu tô errada, porque na visão dela, ela não estava errada. Entendeu? Na visão dela, ele queria o que era dela. Na visão dela. Onde na visão da verdade, nem eu que gastei lá, eu não estava conseguindo nem usufruir. Porque todo mês que era para eu receber, esse mês eu não posso lhe dar porque eu vou pro médico. Mês que vem eu não posso lhe dar porque eu vou completar ano. Para o mês eu não vou poder lhe dar porque eu vou para Bahia. Vou dar comida aos meus escravos. Vou ter que viajar. Então, quando eu via essa dificuldade de pegar no dinheiro, eu parei de questionar. Todo o problema é esse dinheiro dessa casa, fique com a sua casa. Não vou mais brigar. Não quero mais. Eu não estou disposta a mendigar. Porque eu sei o que eu fiz, o que eu plantei, mas eu não posso usufruir do que eu plantei. Porque se eu for morar, eu não tenho um bom convívio. Eu sou humilhada, eu sou rebaixada. E se eu saio e ainda quero dinheiro do aluguel, eu não consigo usufruir. Então, a pessoa que ela carrega ausência de equidade, ela cria suas verdades pelo interesse. É uma pessoa que é movida, gerada no interesse. Baseada na visão dela, se ela tá ganhando ou perdendo. Ela não consegue se pôr no lugar de ninguém. Ela não tem piedade por ninguém. É isso que a Bíblia ensina. Por isso diz aqui, né, em Filipenses, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Quando você convive com uma pessoa que ela carrega ausência de equidade, com os anos você vai percebendo que a pessoa carrega, ela vai modificando a verdade dela. Você vai vendo que tudo para ela é uma dificuldade para ela entender, é uma dificuldade para ela fazer, é uma dificuldade porque ela gera pela visão no interesse dela. Então, a verdade dela só cabe a ela. E ela não tá nem aí para o que você acha, para o que você pensa, para o que você sente. Com décadas é que você vai aprender o que é essa equidade. O que é essa ausência de equidade? É uma pessoa que ela não é convencida nem pela visão. Porque você tá falando, você tá explicando, mas a pessoa tá o tempo todo jogando outra coisa para defender o sentimento dela. A razão dela. Mas só é assim, por isso, por aquilo. Você tá falando uma coisa, ela joga alguém naquele assunto.
Ela traz outra pessoa no assunto. Ela não consegue refletir nela. Ela não consegue. É por isso que ela sofre. São pessoas injustas, carentes, que sofreram traumas, mas que você não consegue conversar, porque a conversa não flui. Você começa a conversar com essa pessoa, ela tá jogando outras pessoas no assunto. Ela não consegue ruminar, ela não consegue refletir, ela não consegue pensar. Então, geralmente, quem carrega ausência de equidade, ele sofre, ele é confundido, vive transgredindo. Vive na transgressão, ele sabe o que é errado, mas ele dá razão ao erro dele. Entende? Porque ele não consegue ruminar, ele não consegue refletir, ele não consegue falar dele. Ele não consegue. Ele consegue falar das pessoas. Ele consegue jogar as pessoas no assunto dele para dar razão à motivação do sentimento dele. Então essas pessoas, elas são geradas nos conflitos. Ela sempre vai estar carregando um conflito muito grande. É uma pessoa indecisa, é uma pessoa complicada, é uma pessoa cheia de medo, é uma pessoa que não tem os pensamentos centrados. Elas não têm. Então Deus diz, não estejais inquietos por causa de algumas, antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus pela oração. Quer dizer, essas pessoas, elas não oram. E se elas oram, elas não querem saber o que Deus diz. Por isso, elas naturalizam a mentira. Por isso, elas justificam a mentira. Por isso, ela só sabe falar mal e se vitimizar a vida toda. E só acredita nelas quem não conhece elas. Então, ela tá sempre manipulando alguém, fingindo amizade com alguém, para poder ela conseguir ser ouvida. Então, geralmente, quem carrega ausência de equidade, ele é assim. Hoje ele é meu amigo, a amizade com essas pessoas não dura. Quem carrega ausência de equidade, as amizades não se perdura por muito tempo. Não se perdura as amizades. Por quê? Porque as pessoas, as amizades delas são forjadas no interesse. Entendeu? Então, geralmente, é assim, para que você entenda uma ausência de equidade. Hoje eu tenho uma amiga e converso com ela, desabafo, ela é minha amiga. Eu tive várias amigas ao longo da minha vida, amizades de 10 anos. 5, 10 anos, 15 anos de amizade. Mas onde a amizade ia fraquejando, porque a gente vai vendo, né? Que não é bem amizade, que é coleguice, que eu não posso confiar, que a pessoa tá por trás falando mal de mim. Quem fala mal de mim não é meu amigo. Então eu vou descartando, entende? Então essas pessoas que são baseadas na ausência da equidade, quando ele acha ruim a minha verdade, que ele não aceita a verdade de ninguém, só a dele é que cabe pra ele, ele vai agora que ele brigou comigo, agora que eu falei uma verdade e ele não aceita, agora ele vai se afastar de mim e fazer amizade com o meu inimigo. Aí ele vai chegar lá no meu inimigo, naquele que dizia ser meu amigo e também já se intrigou, já se afastou. Agora ele vai querer voltar à amizade. Por quê? Aí o outro, que não tem ausência de equidade, ele vai acreditar. Ele vai acreditar. Fulano, ó, eu quebrei a cara com aquela pessoa, bem que tu dissesse, bem que você disse que aquela pessoa não valia nada, quebrei a cara, eu não quis acreditar em tu. Ele não se arrependeu. Ele fingiu que quebrou a cara. Então ele quer só um apoio para falar mal, ele quer ser ouvido. Ele quer uma pessoa para desabafar, porque você era a bola da vez. Ele vivia falando mal de você com aquela pessoa. Agora que se quebrou a cara com aquela pessoa, agora ele quer voltar a ser meu amigo. Entende? Então essas pessoas que carregam ausência de equidade, se afastou de uma pessoa, a amizade acabou por um tempo, agora ele vai ligar para aquele que ele falava mal. Agora ele quer firmar a amizade com o seu ex,
com o seu inimigo, e ele vai dizer que você era quem estava certo. Eu que não via que a pessoa não prestava. Agora ele vai querer gerar forças com aquela pessoa. O sentimento dele é gerado pela visão dele, pela interpretação dele. Entende? Ora ele fica muitos anos com amizade com você, ora quando se intriga de você, agora ele é amigo do seu inimigo, ele quer, aí aquela pessoa vai acreditar, porque as duas estão querendo firmar ponto. Aquelas pessoas estão querendo firmar, ter assuntos, eles fazem praticamente uma gangue, eles querem fazer um mutim, ter assunto. Porque quem vai gostar desse assunto? Quem agora vai gostar do meu assunto é fulano que não gosta dela. Porque eu me enganei com ela. Eu me enganei, ele tinha dito que eu ia me enganar, que ela não vale nada. Agora eu vi que ela não vale nada, agora eu vou ligar pra ele. Antes a pessoa falava mal dele pra mim, agora quer falar mal de mim pra ele. Então ele vai fingir que se arrependeu. Ele vai dar razão àquela pessoa para se alinhar com aquela pessoa. Isso é uma ausência de equidade. É uma pessoa vazia. É uma pessoa carente. É uma pessoa ausente de conhecimento e de verdades. Por isso ela sofre de insônia. Por isso ela só vive nos médicos. Por isso ela não quer que ninguém discorde delas. Por isso elas vivem confundidas pela visão. Por isso elas são confundidas pela visão. Outro exemplo para que você entenda do que é uma ausência de equidade. Um homem, ele se prostitui. Ele se prostitui, mas ele fala mal das prostitutas. Mas ele gosta de falar mal. Mas ele se prostitui. E ele dá razão. Busca uma prostituição da forma dele. Quando viaja, vai numa boate que ninguém veja, que ele vai ali naquela casa de prostitutas. Ele tem uma garota do job, né? Um número, uma mulher específica para ele, mas ele gosta da prostituição. Mas a vida dele é falar mal das prostitutas. E aí quando ele se depara que agora ele tá lidando na casa dele com a prostituição, agora ele vai acusar, falar mal, se vitimizar, condenar aquela pessoa, porque ele não se conhece. É uma pessoa que não tem nenhuma equidade, nenhuma verdade formada dentro dela. A verdade é pela visão dela. Passou uma vida se prostituindo, tentou consertar os seus erros, ainda vive na pornografia, na fornicação, na prostituição escondido, com a falsa moralidade, mas gosta da fala mal. Ele gosta de falar mal, mas ele não sabe que ele está falando mal dele mesmo, porque ele não se conhece. E aí quando ele se depara com uma prostituição dentro da casa dele, um problema com ele, agora ele vai se vitimizar. Se vitimizar. Como é que gosta tanto da prostituição e fala mal daquilo que gosta? Porque não se conhece. Eles se dão razão. A razão da fala dele é gerado pelo motivo do coração dele, do sentimento dele, do vazio dele, da carência dele, das frustrações dele, mas ele carrega a ausência de equidade. Que quem vive transgredindo não tem a visão do que é transgressão, iniquidade e ausência de verdades. Eles não sabem. Eles não sabem que eles vivem buscando de fora para dentro, para alimentar a alma dele com conhecimento de fora para dentro. Por isso eles vão vivendo esses níveis de problemas. Sempre ele tem problema. Quem não tem presença de equidade, geralmente ele vai ter problema com o pai, problema com a mulher, problema com os filhos. Ele vai estar sempre se defendendo. Ele vai estar o tempo todo defendendo a emoção dele, a razão dele, mas na visão dele, ele se vê perfeito. Ele não quer que ninguém diga onde é os erros dele, porque quando alguém tenta dizer, ele trava na hora, ele manda você se calar na hora, que a sua opinião não diz respeito. A sua opinião para ele não vale nada. Aí você vê pela visão como ele é confundido. Como ele é uma pessoa confundida pela visão.
Ele não tem posicionamento, ele não sabe se posicionar mediante a nenhum conflito da vida dele. A vida dele é defender a ele. As emoções dele atacando as pessoas. Foi assim que ele aprendeu a sobreviver. E ele não acredita no que é transgressão, iniquidade e muito menos equidade. Que verdade é essa? Agora, Jesus que veio ensinar isso, o rei nem se ligou. Porque não sabia nada, Jesus não quis expor nada, porque a verdade para ele não ia servir. Ia gerar um mutirão, um conflito de pessoas. Então, Jesus apenas se calou. E ele disse, que verdade é essa que você tem? Por que essas pessoas lhe odeiam tanto? E ele simplesmente, quando ele quis dizer, ele quis ouvir, mas sem entender. E ouvir sem entender, é por isso que Jesus explicou. Vai ter pé, mas não anda, ouvido, mas não ouve, olho, mas não vê. Ele não vê. Ele não vê que ele causa os conflitos da vida dele. Ele traz para ele, porque o coração dele é corrompido. Ele vive baseado no interesse, no financeiro. Você vai conviver com essa pessoa, você vai ver problema. Se você se afasta, você vê problema. Você vê problema a todo momento. Em quem carrega a equidade é assim. A todo tempo. Então essas pessoas que carregam a equidade, elas são vingativas. Elas são desaforadas. Elas são briguentas. Elas são nervosas, elas são confundidas pela visão. É isso que a Bíblia ensina a quem ora, mas não quer ser convencido. Não quer ser convencido pela visão. Por isso, os próprios religiosos mataram Jesus. Quer dizer, não eram religiosos, não vivia dentro da igreja, porque não sabia nada sobre o espiritual, porque estava o tempo todo cheio de inveja, falando mal de Jesus Cristo, crucificando as pessoas, criticando as pessoas, se vitimizando, porque não entendia nada pela visão. Não sabe o que é uma pessoa movida pelo interesse. Não sabe o que é uma ferida na alma, não sabe a razão do sentimento, como é formado um sentimento dentro de uma pessoa carente, ausente de conhecimento, geralmente ela é frustrada, ela é ferida, ela carrega medo. E ela precisa de apoio, precisa de ajuda, mas não só de fora para dentro, e sim de dentro para fora, para que a visão dela seja revelada. A visão dela seja revelada, mas quem não quer, ele só muda quando vê que tá perdendo. Entendeu? Quem não perdeu ainda, você não vai conseguir nem mostrar a essa pessoa que ela precisa de mudar. Como? Como eu preciso mudar se eu tô vencendo? Se eu tenho razão de ser assim? Se Deus fala do medo, mas eu tenho medo como algo bom. O cemitério tá cheio de gente valente. Ele não entende sobre o amor. Ele não sabe sobre a gratidão. Ele não sabe nem a razão do que ele fala. Entende? Ele não entende sobre o emocional. E quando uma pessoa ela não entende do emocional, como ela vai entender do espiritual? Nunca, jamais ela vai ter capacidade. Ela não é convencida, ela não tem entendimento nenhum. É isso que Jesus explicava, que eles não têm entendimento pela visão. Por isso eles são confundidos. É ausência de equidade. Então, por mais que você seja tolo, por mais que você não seja espiritual, você tem a visão quando você lidar com uma pessoa que ela é complicada de lidar, complicada de conversar, complicada de você mostrar a ela que ela tá errada, que ela também erra, que o tempo todo ela tá acusando as pessoas. O tempo todo ela tá se vitimizando. O tempo todo ela não é convencida que ela erra. Em situação nenhuma ela não é convencida, ela não quer ser convencida. Uma pessoa que ela é assim, com ausência de equidade, ela não permite que você convença ela que ela tem algum problema. Porque quando você fala do problema, ele joga alguém no problema. Não sei, você conhece alguém assim?
que você começa a falar, a mente dele já traz o papagaio, o periquito, a mãe, a avó, pro problema dele. É muito fácil conversar com essa pessoa. Se for para falar da avó dela, do pai dela, do marido dela, você não converse. Porque ela não quer ouvir. Você conhece alguém assim? Dela, ela não quer ouvir. Ela não quer falar. Entende? Então, geralmente, quem é assim, ou ele é muito travado, calado, ou ele fala demais. Ele não deixa nem ninguém falar. Mas ele fala dos outros. Ele fala das outras pessoas. Dele, geralmente, ele não fala. E quando ele fala, é sempre se vitimizando. É sempre dizendo que é a vítima. Pode passar 10 anos. A hora que você for conversar com essa pessoa, como é que você tá? Ah, tu não sabe como é que eu tô. Aí ele começa a contar o que as pessoas fazem com ele. Ele só fala o que as pessoas fazem com ele. Ele nunca tá falando dele. Porque na visão dele, ele não faz nada com ninguém. É as pessoas que fazem com ele. A fala dele tá o tempo todo falando mal das pessoas. Então, quando você apoia alguém assim, você trava o seu comércio. Você trava a sua vida. E se você ouve as pessoas assim no seu ponto de comércio, você passa a nem receber o que você tem na rua para receber. Os clientes começam a se afastar e você diz, só pode ter sido o olho da inveja dos outros. Só pode ter sido uma mandinga. Sopraram uma pemba no meu negócio. Porque tá tão ruim pra mim, ele fica querendo saber se tá ruim pras outras pessoas também. Tá ruim aí, fulano, pra você? Porque eu não sei o que foi que aconteceu. Desde que ele aceita isso no ambiente de trabalho dele. Ele aceita. E ele até diz que as pessoas saem melhor do trabalho. As pessoas saem melhor do meu ambiente de trabalho. As pessoas gostam de vir desabafar comigo porque ela não entende sobre o espiritual. Ela não entende que a lei é formada debaixo de legalidade. O mundo espiritual, ele é movido por legalidade. Então, se eu não sou habilitado a ajudar pessoas espiritualmente, por que é que eu estou ouvindo? Por que é que eu estou apoiando as conversas? Por quê? Pode botar o Salmo 91 quando chegar esse tipo de pessoa no seu comércio, para você ver se a pessoa não vaza. Um dia eu fiz um teste desse com uma amiga minha, uma colega minha. Uma fofoqueira vinha só para tentar fazer panelinha, para falar mal dos outros. Eu disse, bota o Salmo 91. Quando botou o Salmo 91, ela se agoniava e ia embora. Eu disse, quando ela chegar aqui, bota o Salmo 91, que você vai ver. Comece a falar de Deus, que você vai ver. Que essas pessoas, ela fala o nome de Deus, mas ela não é convencida da palavra de Deus. Ela quer falar de Deus por falar, mas nada que a toque. Nada que entre no odre dela. Então, quando você bota o Salmo 91 para essas pessoas, geralmente elas vão se afastar. Quando essas pessoas chegam no seu ponto de comércio, bota um louvor, comece a falar a palavra de Deus. Comece a falar o que realmente edifica a sua alma e o seu espírito, que você vai ver que a pessoa, ela vai parar de ir. Mas se você alimenta, ela não vai parar. E sim, ela vai trancar o seu comércio. Ou você vai se endividar e não vai nem ver. Porque a sua mente está sendo jogada na vida dos outros, nos problemas alheios, e você está se endividando sem perceber. Você está fechando o seu comércio e não está vendo com a palavra. Sabe aquela mandinga que vem preparada pela boca? É essa. É a gente estar no nosso ambiente de trabalho aceitando a maledicência das pessoas. O fingimento das pessoas. Elas ainda dizem que sai aliviada do seu ponto de comércio. Porque era assim que eu via. Que as minhas colegas diziam. Tem pessoas que vêm aqui conversar comigo e saem aliviada. Elas dizem que ama vir conversar. Então, se vem conversar, se eu vou para falar de mim, ainda vá lá. A pessoa está falando do que sente,
tá botando para fora o sentimento dela, e eu tenho rotina de orar e busco a Deus, eu tenho equilíbrio nas minhas palavras. É outra coisa. Tem pessoas que vai se formar para psicanalista e elas não conseguem, elas desistem de ser psicanálise, de ser psicólogas, porque elas ficam abaladas emocionalmente, psicamente, elas transtorno, ela começa a ter insônia, porque começa a ouvir os problemas, ela tem crise de choro e se não buscar Deus, elas nem conseguem concluir o curso. Elas não conseguem se formar, elas mudam até de opinião. Como é que eu vou começar a trabalhar ouvindo as pessoas se eu sinto, se eu sou emotivo, se eu carrego empatia, eu começo a chorar, eu sofro junto com as pessoas. Quer dizer, para essas pessoas ter equilíbrio, elas precisam de um trabalho espiritual nelas. Elas precisam ter capacidade para ouvir. Então essas pessoas que vivem assim aleatoriamente, que não sabem nada no mundo espiritual, tá com a mente cauterizada. Entendeu? Elas estão com a mente cauterizada, com a mente cozinhada. Elas estão ouvindo ali, para elas não sabem como funciona a palavra. Então elas não sabem, mas elas veem o reflexo. Elas vão ver o reflexo do mundo espiritual. Que as coisas começam a mudar. Os clientes começam a não pagar, o movimento começa a fechar. E aí a maioria que não tem religião vai para casa de um feiticeiro. Que era o que eu mais via. Eu vim aqui saber porque é que o meu movimento caiu. Eu quero abrir as portas sem dinheiro para comprar nem o material. Nem o material. Vem prometendo que se as coisas abrirem um pouquinho, aí eu compro o material para fazer o trabalho. Aí vai tomar uns banhos, uns sacudidos lá no terreiro para abrir as portas. Depois volta para fazer o trabalho. Vira cliente, entra na religião. Porque vê que é espiritual. Vê que é espiritual, só não sabe como foi que ele atraiu essas portas fechadas do comércio dele. Como foi que fechou? Aí você analisa aí. Se você já teve alguma experiência disso. E de repente vê os clientes fugir, o movimento cair, as coisas mudar. E de repente, às vezes, a pessoa até fecha as portas do comércio. Fecha. Porque ela não sabe que a maledicência é uma das coisas que Deus mais condena na Bíblia. É a fala mal para ela. Aí elas usam a estratégia da mentira como algo bom, como algo necessário, tá lidando com as pessoas de aparência, só no benefício financeiro, e aí fica cega. É a cegueira espiritual que a Bíblia fala, não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.